Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda ao teu podcast Pontos nos Mis. Este que é o nosso ultimíssimo episódio desta temporada. Tita, como é que estamos? Sónia, estamos bem e se Deus quiser com um som incrível. Se Deus quiser, né? Bom, nós hoje esforçou-se, mas vamos ver se realmente sim. Nós hoje esforçámos-nos para ter um som um bocadinho melhor, só porque é a última vez, é o último episódio e então não quisemos É um sneak desiludir-vos. peek para a próxima temporada. Uma temporada com um som incrível, pessoal. Não perder a partir de outubro, provavelmente. Yeah. E não vamos negar que estivemos quase uma hora a tentar Sim. deixar isto em condições. Olha, agora a minha câmara pifou. Tá bom, siga. Eu fiquei Não- tipo... Eu não queria dizer, mas realmente já tinha reparado que tinha ficado um pouco congelada. Sim, fiquei. Mas não fiquei mal, portanto vou assumir. Ok. Uma série de assunções aqui. Ótimo. Isso. Sim, não, é outra coisa assim, outra qualidade. Tita, vamos começar já Vamos. pela nossa dor de hoje, que também vamos assumir que não sabemos qual é. A verdade é essa. Exato, não sabemos, vamos deixar a conversa correr e depois no final logo vemos o que é que efetivamente pode ser a nossa dor, porque se calhar até vão ser várias, não é? É isso. Não sabemos. Hoje nós decidimos falar sobre aquilo que implica ser músico. Tudo aquilo ou tudo tão pouco aquilo que implica ser músico. Portanto, para o bem e para o mal. É um bocado assim, não é, Tita? Achas que é pouco? Não se sei. É tão pouco. Eu acho que depende sempre da perspectiva, não é? Sim, e é ótimo estarmos aqui as duas para conversar sobre o assunto, porque eu sinto que é disso que vivem os pontos nos mis, é que nós temos em algumas coisas e coisas importantes estamos de acordo, mas depois em um conjunto enorme de outras coisas, cada uma tem tipo uma perspectiva quase antagónica. Temos, o que eu queria dizer é que nós temos perspectivas antagónicas, o que é bom, não é? Porque isso enriquece aqui o nosso diálogo. Claro que sim. Bom, mas se calhar mais vale dizer então sobre o que é que o nosso diálogo vai ser, não é? Sim. Pronto, concretamente então, isto na verdade o que a gente vem falar um pouco é qual é que é a nossa experiência, não é? O que é que nós Sim. aprendemos e desse que aprendemos, o que é que usamos, como é que é talvez um pouco o nosso dia-a-dia e o que é que gostávamos que nos tivessem dito, se calhar, antes de termos escolhido vir para a música. Sobretudo isso. Eu lembro-me quando estudava Engenharia, fui Sónia, eu acho que ninguém sabia disso. Mas também não é importante. Fui conhecer o dia-a-dia de um engenheiro. E gostava de, quando mudei para o curso de Música, quando finalmente entrei em Música, que é mais assim... Credo, Sónia, gostava parece de que ter andaste sido- tipo ali, tipo, eu fui fazer provas durante tipo 7 anos, finalmente entrei em música. Exato. Também não foi assim, pessoal. Ela entrou logo no ano em que concorreu, porque ela é muito boa. Tita! Come on! Pronto, vamos prosseguir. Então, eu gostava que me tivessem dito como é que é esta questão de ser músico, como é que é este dia-a-dia e o que é que realmente isto implica. O que é que achas que é assim, tipo, a coisa que tu mais gostavas de ter sabido na altura? As coisas más. As coisas más. Sim. Olha, as coisas más que é tipo, quando tu és músico, não consegues... tens que ser tu a gerir o teu tempo. E então, de tal forma que tu queres criar um podcast para ajudar outros músicos, mas depois não tens tempo para publicar os episódios a horas e a tempo, e não tens tempo de preparar episódios. E este é o meu pedido de desculpa, Tita, para ti e para a malta que nos segue, que das últimas vezes não tem sido muito fácil, mas... Pronto, é isso. Sim, mas a preparação não estava comprometida. Só os nossos Certo. lançamentos é que não foram
tão regulares como foram, mas pronto, é assim, acho que toda a gente percebe. Vida de música, é por isso que cá estamos, é para falar exatamente sobre isto. É isso. Não, Bora é lá verdade. então começar mais ou menos por aquilo que... Eu fiz uma lista daquilo que implica ser músico e podíamos começar a ir avançando por aí. Fixe. Vais-me interrompendo ou vais acrescentando, etc. Claro. Força. Implica estudar individualmente. Isso é o que nós todos achamos, não é? Yeah. Eu quero ser músico para poder estudar todos os dias e fazer disto a minha vida e ser pago para isto. É mais ou menos isto que nós achamos, Yeah. não é? Mas depois tens que compor, mesmo que não sejas compositor, eventualmente terás de compor uma coisa ou outra ou fazer arranjos. Sim. Sim. Olha, isso é tipo aquela cena que eu fiquei tipo, porque é que nunca ninguém me disse isso? Porque é que nunca ninguém me disse que eu ia chegar ao ensaio com uma partitura entregue atempadamente para eu poder estudar, chegava lá, tocava, tipo, tudo certinho. Depois na vida real, se calhar isso aplica-se a músicos de orquestra, sabes? Sim, é verdade, também é verdade. Nós temos que fazer essa ressalva, não é? Essa ressalva, exatamente. Estamos a falar, somos duas acordeonistas e estamos a falar no contexto em que nós conhecemos, que nós vivemos, na verdade. E também mais ou menos o contexto em que nos inserimos no mercado de trabalho em Portugal, daquilo que são o nosso leque de amigos, de conhecidos, de músicos também. Yeah. Claro que um músico de orquestra é diferente. Sim, um músico de orquestra se calhar é mesmo isto. E não só, eu acho que tipo, se tu te mantiveres sempre muito só dentro da música erudita, da música clássica, não é? Como às vezes também dizemos, aí sim, porque eu também tenho amigos, sei lá, piano e canto, eles têm o repertório tipo montado, tipo, mandam as candidaturas para aquele concerto em concreto. E têm as partituras, estudam, fazem os seus ensaios com aquilo, pronto. Uhum. E acho que isso é uma coisa, mas não sei se isso é realmente assim, onde acordeonistas, se calhar mais especificamente, e talvez outros instrumentos, têm mais saída, não é? Porque nem todos os instrumentos, nem todas as formações, por um lado, e nem todos os instrumentos têm a mesma saída nesse contexto. Falaste aí de uma coisa muitíssimo importante, que é as candidaturas, que são as candidaturas. O que é isso de candidaturas? Malta. Se queres ser músico, freelancer, e mesmo músicos de orquestra, atenção, porque eles também têm um horário de trabalho reduzido, por aquilo que eu sei, e muitos deles acabam por fazer coisas fora da orquestra, dar aulas e etc. E também esta coisa de fazer arranjos, de compor para formações, de fazer candidaturas a projetos que tu idealizas, eventualmente tu ou algum amigo teu, ou com algum amigo teu, e propõem a uma Câmara Municipal, a uma instituição de financiamento, que depois é submetida a uma avaliação, e depois saberás se tens esse financiamento, esse dinheiro para ti ou não. E sabendo que se calhar de todas as candidaturas que mandares recebes resposta a 1/10 dessas todas. Pois, sim. Sim, és financiado... Depende do valor da tua candidatura e etc. Bom, isso aí dá pano para mangas. Era um ótimo tema para falar aqui também. É verdade, exato. Quanto pedir, não é? Quanto é que é justo pelo meu trabalho? Isso também, sim. Eu estava a falar mais de uma questão da questão das candidaturas mesmo. Como é que se faz o budget? Sim, e como é que se cria um projeto do início ao fim? Era giro falarmos sobre isso. Mas isso tem que ser um episódio específico para falar sobre isso, porque também acho que é complexo. Tal como também podemos deixar a ressalva daqui aos músicos de orquestra, que poderemos fazer um episódio só do dia-a-dia de um músico de orquestra. Era fixe também. Pois era. Até por causa das audições e não sei o quê. Exatamente. Bom, vou continuar a minha lista. Força! Gravar em estúdio. Ou então, comprar material
para gravar em casa. Isso também nunca ninguém te avisa. Imagina, eu lembro-me, eu acho que eu sou tipo aquele típico exemplo de pessoa que fez tudo sempre super certinho e chegou à vida de profissional e ficou tipo, espera, mas afinal o que é que aconteceu? Fiz tudo certinho, eu tive boas notas, eu fui às aulas todas, como assim? Não estou preparada para a vida profissional, tipo, o que é que correu mal? Porque muitas vezes eu sinto que as pessoas que mais, pronto, andaram tipo na vida delas, iam indo às aulas e não sei o quê, mas estavam a ter por fora tipo uma experiência profissional enorme. Só aqueles que depois chegaram à vida profissional já sabiam como é que aquilo funcionava. Eu não, eu sinto que caí ali bué de paraquedas. Olha, se calhar isso também é tipo um ponto negativo. Que é tipo, parece que a tua formação está-te indica-te um caminho que depois não tem nada a ver com aquele que é o dia-a-dia profissional, estás a ver? Pois, porque ser músico implica ser empreendedor. Yeah. E implica ser criativo. E não é só aqui em Portugal, esqueçam, é lá fora também. É preciso saberes que és tu que vais construir a tua carreira, que vais ser o responsável da tua própria empresa, onde, pelo menos no início, és tu o único colaborador. És tipo patrão de ti próprio. És tu que geres os teus horários, és tu que fazes, que geres o teu dinheiro e onde é que o investes e tudo mais. Portanto, implica essa mente empreendedora, essa proatividade, essa criatividade também. Muito, muito mesmo. Mas olha, só para pegar naquele ponto que estavas a falar, tipo do material, pá, é realmente bem importante e eu cada vez noto mais isso, bom, pelas circunstâncias da minha vida, que é, primeiro, não percebo nada de micros, zero. Sabes? É tipo, acho que só ter ligado este micro foi um desafio. Inclusivamente, telefonei a um amigo que super simpaticamente, passinho a passinho, me explicou como é que tudo funcionava, sabes? É assim, manual para parvos. E na verdade, imagina, nós tivemos uma disciplina de micros na universidade, mas não foi assim tão útil, porque imagina, acho que só fixei que havia cardioides. Tipo, não fixei coisa mais nenhuma e fico do género. Se alguém me chegasse ao pé de mim e dissesse tipo, olha, tenho esta formação para gravar, o que é que achas que é melhor? Ou até para o teu próprio instrumento, quais é que são os micros que tu achas melhor? Porque pode acontecer, pode chegar a uma sala e eles dizerem, olha, temos estes dois micros, qual é que achas melhor? Tu ficas tipo, quer dizer, o técnico de som é você. Ok, certo, mas convém saberes o que é melhor para o teu instrumento. É verdade. Eu sinto que estou a aprender imenso isso agora, só que fico tipo, mas porquê é que isso não foi valorizado e destacado durante a minha formação? Tive para aí um semestre disso e depois tive para aí 3 ou 4 semestres de História da Música, que também é importante, mas depois tipo, no meu dia-a-dia não me fez assim tanta falta. Mas lá está, aí é porque também os nossos professores não eram prós nisso. Eu aprendi agora também a tocar com na escola da vida, não é, um amigo que é técnico também, o Garcia. Pois. Ele é que me vai dando umas dicas sobre isso. Bom, implica saber um bocadinho de tudo. Eu acho que é isso. E não sei se tu partilhas esta experiência, Sónia, mas eu sinto que enquanto eu fui aluna, a ideia que me passaram muito foi: o importante é tocares bem. Pois. Independentemente do que é que tudo isso significava, tocar bem, ok. Então, como é que eu hei de explicar? Não é só aprender peças e tocar peças. Estás a ver? Não é só estudar peças e manter aquele repertório e tens um repertório a solo de 45 minutos, 1 hora ou o que seja e depois tocas aquilo durante não sei quanto tempo. Não. Afinal é preciso muita coisa, pessoal. E eu fico tipo, acho que devia ter tido acesso a esta informação dramática anteriormente. Certo. É preciso também, deixa-me continuar,
marcar ensaios. E Marcar isto, ensaios. pronto, isto é só um telefonema. Pois, mas se tiveres um grupo de 7 pessoas, Yeah. não é só um telefonema. Bom, já estou aqui a entrar na parte da produção. Yeah. Implica outra coisa que chata, que é ter carro e conduzir. Agora vais-me dizer, não, mas há muitos músicos que não têm carro nem conduzem. E nós conhecemos uns quantos. Sim, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que isso, Estar dependente isso de é bem boleias verdade. e autocarros e comboios. Se estiveres numa grande cidade, ok. Talvez. Agora, se estiveres na Santa Terrinha, não. Opa, e depois não é só isso. É que tipo, imagina, tu enquanto músico, tu não vais dar aulas numa escola à porta de casa, fazer ensaios no fundo da rua, tocar no café da tua aldeia. Tipo, isso não vai acontecer, não é? Tipo, tu vais andar por todo lado. Tipo, e não é num raio de 100 km, não é? Tipo, é num raio se calhar de 500 km ou mais. Exato. E se fores tocar para fora, pronto, rebentas logo com a escala dos quilómetros. Os ensaios podem ser em vários sítios, a várias horas, não é? Porque imagina, se achas que vais ter aquele horário das 9 às 5, também não vale a pena. Até porque, e digo isso com alguma tristeza, sabes? De pessoa que vive bem nas manhãs e a acordar cedo, é que tipo, os concertos acontecem normalmente à noite e os ensaios também não são tipo, não marcas ensaios às 9 da manhã. Sim, é verdade. Acho que a maior Se parte bem que, para mim, eu penso que para mim, deixa-me só ir balançando a coisa, senão vamos entrar aqui numa deprimência brutal. Não, mas a seguir vamos ter as coisas todas boas para terminar, não é? Exatamente. Eu adoro não ter o horário das 9 às 5, atenção, adoro isso. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que na verdade tudo o que nós dissemos até agora não têm sequer que ser coisas más. Acho que são simplesmente coisas que depende da perspectiva de quem está a ver, e acho que são más só no sentido em que de repente vês-te na necessidade de lidar com estas coisas sem aviso prévio. Exatamente. E nós fomos bem explícitas quando começámos esta conversa, portanto, acho que sim. Imagina, é ótimo viajar, eu adoro andar de carro. Sim. Mas... Eu ia acrescentar a próxima, que é incrível, que é viajar de avião. Para quem, sim, eu gosta adoro. Realmente. Bom, tu sabes que eu sempre quis ser hospedeira, na verdade. Exato. Por isso eu adoro andar de avião. Mas Sim. Mas não deixa de ser uma vida super cansativa e desgastante. Eu acho que é tipo, se tu gostares, é ótimo, mas não deixa de ser desgastante as viagens todas. Não é? E o facto de teres que andar muito de carro ou do que seja do que for, para ir para os ensaios, para ires para os concertos, ficas lá uma noite, vens para casa, tipo, se calhar só ficas 2 dias em casa e já estás a ir para outro sítio. É assim, dinâmica não falta. Mas é cansativo. Pelo menos eu sinto que é cansativo. Ao fim de um tempo nesse registro. Claro. E acho que a questão é tipo, é que nem tudo é para todos. Não é? Porque há pessoal que precisa bué desse estímulo e há outras pessoas que precisam menos desse estímulo. E está tudo bem, não é? Está tudo ok. Eu acho que é preciso perceber quando se toma uma decisão de é isto que eu quero. É ter mesmo noção de muitas coisas que podem... com que tu podes vir a confrontar e perceber se realmente isso está alinhado com aquilo que tu queres para o teu futuro ou não. Certo, verdade. Em relação às viagens de avião, deixa-me fazer uma ressalva, que é ter uma solução pensada para levar o instrumento connosco. Neste caso, um extra seat ou... Pronto. Isso também é uma questão que temos que ser nós a pensar. E muitas vezes, se formos nós a negociar o concerto, temos que nos lembrar disso. Depois, chegada ao local de concerto, mais ou menos, temos o teste de som. Também temos de fazer teste de som, portanto não é só teste de som ou ensaio de colocação, ou ensaio geral, normalmente, experimentar a sala, mesmo que não seja amplificado. Outra cena que também, tipo, que eu fiquei do género, eu nem sabia da existência disso. Os in-ears. É tipo, quem é que inventou isso? E porque é que eu nunca soube que isso existia antes?
sabes? Porque, tipo, todo o percurso é feito com tu a tocares acusticamente, não é? Um in-ear, para quem não sabe, é uma coisa assim. Sónia tem ali um para demonstração. Que nós enfiamos dentro do nosso ouvido. Daí ser in-ear, provavelmente, não é? E depois acontecem coisas muito estranhas. É verdade, tipo, não acho que seja do género pões os in-ears e ficas tipo, nasci para usar isto. Não é porque há uma certa espacialidade do som, sabes? Que se perde. Por outro Começas lado, a ouvir coisas que nunca ouviste. Ai, credo, nem me digas nada. É horrível. Eu nunca tinha tido a experiência de tocar com in-ears até há pouco tempo. Epá, e o primeiro concerto, eu juro-te, eu acho que eu só ouvi ruído o tempo todo. É porque, tipo, não, era bem difícil para mim, e ainda agora é um bocado difícil, mas acho que agora estou a começar a perceber, né? Porque de concerto para concerto vais fazendo experiências e vais percebendo o que é que precisas de ouvir mais. E na verdade, tipo, também sinto que tenho tido bué apoio com as pessoas que eu tenho trabalhado em relação a isso, de tipo, estás-te a sentir bem, queres mais isto, queres menos isto, não, pronto. Mas é difícil tu perceberes, e a questão é que tu ficas já, agora descobri. Pumbas, mudas de sala, mudou tudo. Sabes? Certo. E às vezes, e pronto, e uma pessoa tipo, a tocar, tu vais, essencialmente tu estudas para ser solista, não é? Tu estudas para tocar o teu instrumento acusticamente a solo. Eventualmente, num grupinho de música de câmara, certo. Mas quer dizer, mais uma vez estamos a falar dos nossos instrumentos, não é? Pois, exato, queria dizer que os sopros e as cordas fazem muitos estágios de orquestra e não sei o quê. Sim. Epá, mas isso, quer dizer, depois quando chegas à vida real é assim uma chapadinha, não é? Toma lá um bocado de realidade, agora lida com isso. Sim. Vamos falar de uma coisa muitíssimo boa e que me move, na verdade, então. Que são os almoços e os jantares, aqui e acolhi, antes dos concertos, normalmente antes dos concertos. Epá, adoro. Tenho sido muito feliz nos sítios onde vou. Isso é muito bom. E quando vou tocar ao Alentejo, lembro-me sempre, vamos tocar ao Alentejo para comer bem. É sempre... É um medidor de motivação. Os sítios nesse aspecto, a gastronomia dos sítios. Não, mas é verdade. E o facto de tu viajares bué também te dá a oportunidade de ires a sítios que tu, noutras circunstâncias, das duas uma, ou nunca irias ou jamais irias neste preciso momento da tua vida. Completamente. Agora, tipo, uma coisa que também é um bocado negativa no meio disto tudo é que, apesar das viagens todas, apesar destas coisas todas, a maior parte do tempo, a menos que dês aulas, o teu ordenado não é assim aquele ordenado fixo ao final do mês e que tu sabes, ok, no final do mês eu conto com esta quantidade de dinheiro que dá certamente para eu pagar a minha casa, para pagar o empréstimo do carro, para comprar mais não sei o quê. Certo. Se compensa financeiramente ser músico hoje em dia, não sabemos bem, porque também depende da tua expectativa, depende do teu nível de vida. Eu ia dizer que não me atreveria a responder se sim ou se não, porque isso depende muito da pessoa. E depende depende do que fazes, depende de com quem trabalhas, depende também das condições que tu próprio impões. Certo. Depende de bastantes coisas. Mas é assim, há uma coisa certa, é que tipo, músicos com contrato mesmo, diria que provavelmente não são a maioria, não é? A maioria está a recibos verdes, porque recebes pelo programa que vais fazer, ou recebes por concerto. Claro. Não é? Não tens um contrato. Não conheço ninguém que tenha contrato. Os músicos da orquestra, Acho que os da orquestra têm, pois. Olha, falaste aí de uma coisa muito importante, passar recibos. Passar recibos, fazer o teu IRS, ou então arranjares um contabilista, não é o meu caso, para tratar dessa papelada toda. Eu faço tudo. Eu lembro-me do problema que foi a primeira vez que tive que me importar com isto. Eu chorei, porque me lembrei das disciplinas da treta que nós tivemos
E ninguém disse ninguém. Porque é que ninguém nos explicou isto? Ainda tive um ou outro workshop, ainda aconteceu um ou outro workshop lá na Universidade em Aveiro sobre isto, mas é muito complexo para perceber numa ou em 2 sessões, a verdade é essa. Não, e as condições, eu acho que também é isso, é que é preciso perceber, é que tipo, as condições de um trabalho, as condições de um contrato e as condições que te oferecem quando tu estás a recibos verdes não têm nada a ver, nada a ver. E eu tenho ambos, não é? Tipo, para os concertos eu passo recibos verdes. Já estive numa escola a recibos verdes, que são os ditos falsos recibos verdes de que aliás, desculpa, são os falsos contratos, não é? Tipo, tu passas recibos verdes, mas tens um contrato. Só que a questão do recibo verde, eu acho que isso não falamos suficiente e também, na verdade, sinto que eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso assim aprofundadamente. Mas a questão é que tu, com a recibo verde, és um trabalhador independente, o que significa que fica tudo à tua responsabilidade. Sim, e é o que é. Isso também dava para outro episódio, Tita. E é o que é ser músico, no fundo. É seres muito independente, lá está. É aquela questão de seres dono do teu trabalho. Pois, pouco isso tem de bom e pouco isso também traz de mal, não é? Porque se não fizeres uns descontos bem feitos, é do género, que tipo de reforma é que tu vais ter no futuro? Isso é uma cena bem importante tu pensares. Se não fizeres, por exemplo, também fica ao teu encargo teres seguros de saúde, fica ao teu encargo fazeres descontos para a segurança social, fica ao teu encargo teres um seguro de trabalho. Tipo, certo. Uma carrada de coisas que socialmente, quando tu tens um contrato, o teu patrão tem algumas responsabilidades sociais sobre ti. Certo. Não é? E tu fazes os teus descontos também, naturalmente, não é? Tipo, pronto, independentemente disso. Mas é diferente. Precisamos de levantar a conversa agora que estamos quase a terminar. Vale a pena dizer que, para além de tudo isto, ainda tens a questão da prospecção, do agenciamento, da produção de concertos, se tiveres que ser tu a fazer, se não entregares isso a alguém. Portanto, a venda de concertos propriamente dita, ligar, olha, você quer que eu vá aí tocar, tenho este grupo assim, etc. E coisa e tal. Também já falámos, não é? De mandares as candidaturas. Sim, também. Mas bom, ser músico não é nada fácil, mas ser engenheiro ou médico também não. E tem tudo a ver com o foco que tu queres dar e para onde é que tu queres investir, aonde é que tu queres investir a tua dedicação, o teu trabalho, o teu dia-a-dia. E a música, nesse aspecto, tem aquilo que mais nenhum sítio tem e mais nenhum trabalho me dá, que é a questão da sensação e das emoções que tenho em palco, das conversas pós-concerto, das pessoas que conheço, das pessoas com quem toco, lá está, dos sítios que conheço. Isso é sim, tipo, vale por tudo. Ainda bem, Sónia. Porque eu acho que isso é muito importante. No final do dia tem que ser qualquer coisa que te motive. Até porque vais ter que realmente fazer alguns sacrifícios, mas como em todas as profissões. E se o que tu recebes da tua profissão não é suficiente, independentemente de qual é que é a profissão, não vais estar disposto a fazer os sacrifícios necessários. Exatamente. É isso mesmo. Pronto. Pessoal, força aí, músicos! Boas férias! Beijinhos! Tchau, até setembro! Tchau, até setembro!